dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, aquele cafezinho gostoso que eu ofereço para vocês todos os domingos aqui na nossa mesa, mais as coisinhas que tem por aqui. Creio que aí no momento que você estiver assistindo o nosso vídeo, também esteja aí numa mesa, tomando seu café e que se reúna com a família e todos estejam muito bem, muito felizes, e que esse seja um domingo muito feliz para todos nós. Nossa alegria de tê-los conosco, a alegria de estar aí com vocês é imensa, é muito grande, é imensurável. E nós aproveitamos esses momentos para tocarmos aí algum assunto, alguma amenidade que acabe nos ajudando a refletir sobre as coisas da vida. O propósito desse programa é exatamente esse, é colocar para nós certas situações da vida que ora nos fazem refletir, em outros momentos nos provocam, em outros momentos criam para nós alternativas, esclarecimentos e que possam ser úteis no nosso dia a dia. Então, o nosso desejo é esse, a nossa esperança é essa e o nosso cafezinho de hoje também. Hoje nós vamos refletir sobre pequenos gestos, grandes efeitos. Vamos ao tema. Os discípulos de Jesus, certo momento que eles saíram do templo, olharam para o Cristo e manifestaram aquele estarrecimento, diríamos um encantamento, com a exuberância dos templos, coisas grandiosas, maravilhosas, e naturalmente ouviram de Jesus que tudo aquilo não ficaria pedra sobre pedra. Não era desprezo do Cristo pelo talento, a genialidade do arquiteto, do criador, dos construtores, das mãos que se calejaram levantando aquelas pedras para fazer aqueles monumentos. Não era. Era apenas a constatação de que esses monumentos estão fadados um dia a desaparecer. Então, ele não estava, obviamente, diríamos assim, hipnotizado pela grandeza das coisas. Mas Jesus sempre tinha um olhar para detalhes, coisas mínimas, coisas pequenas. Nós verificamos, por exemplo, quando anunciaram que haveria uma doação de importantes moedas de ouro no templo e trombetearam por lá e fizeram um movimento gigantesco na frente do templo para ver aquele potentado generoso. E ao mesmo tempo uma mulher se esgueirou, entrou lá com umas parcas moedas, colocou-as no gasofilácio e saiu dali depois de ter orado. E Jesus, embora os discípulos se encantassem com a doação generosa, grandiosa daquele mecenas, daquele indivíduo que fazia uma grande doação, ele elogiou também a atitude daquela mulher, dizendo que ela fizera um gesto grandioso, tirando do próprio sustento para dar ali aquela contribuição. Então, Jesus tinha essas coisas de ver detalhes pequenos, que se tornaram grandes efeitos. É impossível hoje não cogitar da generosidade das pessoas que abrem mão, às vezes até do sustento para ajudar o próximo. Pessoas que abrem mão do seu tempo, abrem mão da sua folga para ajudar a construir num local onde houve uma devastação. Estamos vendo lá na América, né? Los Angeles, totalmente destruída, né? Na Califórnia, parece que é Los Angeles, exatamente. E milhares de residências destruídas. E ali, tanto foram os modestos, os simples, os pobres, quanto foram os glamurosos, os artistas, os famosos, os milionários. Mansões e casas simples. Tudo foi destruído porque o fogo, ele não respeita esses status humanos. Então, naturalmente, essa tragédia vai mobilizar, como está mobilizando, milhares e milhares de corações. E entre gestos grandiosos e grandes doadores, existem aqueles que, como formiguinhas, vão levando ali a sua contribuição, diminuta que seja, fazendo a sua parte, aquilo que é possível ser feito. A mulher
das moedas, não tinha muito para dar, eram só aquelas moedas, mas era o que era possível fazer naquele momento por aquela criatura. De repente, estão lá 5.000 pessoas, uma multidão gigantesca ouvindo Jesus, e ele, de repente, vê que não pode dispensar aquelas pessoas que iam embora para distâncias longínquas, com fome. E ele manda que os discípulos resolvam de comer para aquelas pessoas. E parecia que era uma provocação, e de fato era. E aí os discípulos disseram: Senhor, nós não temos nada. Como é que nós vamos dar comida para 5.000 pessoas aqui, ou coisa parecida? E Jesus então olha para eles e fala: O que tendes aí, né? O que vocês têm aí? Quem é que tem alguma coisa? Era o começo, era o início, era o start, era a partida da contribuição. E aí alguém fala: tem alguns peixinhos, tem alguns pães, mas não dá, isso aqui uma pessoa, 2, 3, de repente acabou. Falou: trazemos cá, né? E eles entregaram para Jesus, e Jesus levanta aqueles parcos recursos para o céu e fala com Deus pedindo a multiplicação. E inevitavelmente foi o que aconteceu. A multiplicação se deu, todos comeram fartamente, sobraram vários e vários cestos que Jesus incentivou os discípulos a distribuírem ali na comunidade de pessoas que também tinham dificuldades existenciais. Então, 5 pães, tantos peixes, foram transformados numa refeição lauta para infinitas pessoas. E aí a gente fala assim: mas como é que pode? Eu me lembrei ainda há pouco, na campanha do Natal, todos os anos, durante 49 anos nós fazemos isso, 47 mais efetivamente, na instituição, né, lá na Sociedade Espírita de Divulgação e Assistência, a nossa querida seda, né? A gente, como a gente mesmo diz, como bichos da seda, tecemos um fio de esperança no coração de quem precisa. E aí temos as campanhas de alimentos e de brinquedos para o Natal. Então, na nossa campanha, nós, graças a Deus, pudemos atender muitas famílias, né? Mas muitas mesmo, dezenas e dezenas de famílias. Pudemos atender dezenas e dezenas de crianças mesmo que não os pais, os avós, os tutores não tinham condições de atender dando um presente de Natal. Então, as mãos se juntaram, cada um dando um presente, 2 presentes, quem podia, presentinhos simples, mas bons, de boa qualidade, e chegaram às mãos de dezenas e dezenas de crianças. Um trazendo um pacote de arroz, 1 litro de óleo, um quilo de feijão, né? Um detergente, um material de higiene pessoal, tudo isso. Mãos, as dezenas foram se juntando, trazendo cada uma o que era possível, o que tinha disponível para aquele momento. Entregaram, e o conjunto dessa obra multiplicou aquilo que era isoladamente muito pouco para atender a quem quer que seja. Mas o gesto para mim mais extraordinário, um garotinho de 5 anos, 6 anos, estava na casa da avó e a gente conversando ali na porta, num desses momentos assim de passagem, e na hora que eu me despedi para sair, para ir embora, o garotinho, ele chegou e falou: tio, é para a campanha do Natal. E me entregou uma nota de R$2. Isso me emocionou de uma maneira absurda. Nunca imaginei que um gesto de uma criança petitinha, alegre, altiva, que nos trouxe uma ajuda como o obro da viúva. Que coisa impressionante, né? Aquela criancinha chegou, entregou os R$2 e não imaginou o quanto aquilo somado ao conjunto dos esforços trouxe para a campanha. Não dava para comprar uma grande coisa, um pacote de arroz, mas juntando com outras doações se tornou importante, porque é a soma do esforço do bem que faz a diferença em tudo. Estava me lembrando aqui de uma frase que eu li há algum tempo atrás: use o talento que você possui. A floresta seria muito silenciosa
se nenhum pássaro cantasse por lá. É uma frase do Erich Van Dyke, muito linda. Quer dizer, é aquela coisa de o passarinho olhar para a floresta e dizer: puxa vida, é muito grande, meu pio, meu cantar, meu pipilar, né? Meu chilrear não vai resolver nada aqui nessa floresta. Mas de repente ele canta e outros animais expressam seus ruídos, seus sinais, e aí essa sinfonia faz com que na floresta o ambiente não seja tão sombrio. Então, as pessoas podem contribuir para a vida com aquilo que esteja ao seu alcance. Não faz muito tempo vi um senhor cultivando um terreno baldio. Imaginei que fosse propriedade dele, estava cercadinho e tudo, e haviam ali plantações de verduras, legumes, algumas flores num canto, e ele perguntando para ele se aquele terreno era dele, que estava muito bem aproveitado, ele falou: não, isso é um terreno de uma pessoa aí. Mas eu descobri quem é, vi que esse terreno não estava servindo para nada, e eu estava em casa, me aposentei e achei que podia ser útil de alguma maneira. Hoje eu tenho as pessoas para quem eu levo as verduras, os legumes, e de vez em quando levo até uma flor para essas pessoas. Não é muita coisa, mas é algo que num dia vai fazer diferença na vida de alguém. Quem sabe, né, nesse começo de ano, 2025, a gente cheio de propósitos, de planos grandes, mirabolantes, e também de planos comuns para o dia a dia, possamos inserir alguma dessas coisas surpreendentes, de fazer pequenos gestos que produzem grandes resultados. Imagino que essa experiência do dia a dia, esse efeito que faz o bem no cotidiano das pessoas, não é resultado de uma mega operação governamental, não é resultado de grandes organizações muito bem estruturadas, dimensionadas, com planejamentos, com recursos e coisas que tais, não. É o esforço diário dos corações amorosos que, na simplicidade de gestos comuns, de gestos simples, conseguem fazer a diferença na vida de muita gente. Na minha, particularmente, esses gestos, essas experiências vão mostrando que Deus é grandioso por isso, porque tanto prestigia o macro, quanto dá um olhar para os pequenos, para o micro, para aquilo que aparentemente não tem importância, mas como um sopro de vento traz refrigério para uma hora de calor, como um comprimido ou algumas gotas trazem alívio para uma hora de dor, como uma palavra ou uma paginazinha, uma mensagem, 2 frases podem ajudar numa hora de desconforto, numa hora de tristeza. Pequenos gestos vão ter uma influência grande, até em vidas bem realizadas, porque não necessariamente estaremos atravessando momentos tão difíceis quanto muitos dos nossos irmãos, mas naquele momento o que falará no nosso coração não é o bem em si, a coisa em si, não é a moeda, não é o pão, não é o peixe, não é o real, mas é o gesto de alguém que naquele momento pensou no seu semelhante. Quanto é importante isso? Quão grandes são os efeitos dos pequenos gestos. Queridos, nosso cafezinho de hoje foi esse, uma digressão rápida de um olhar para as pequenas coisas. Quem vê no meio da grama nascer uma plantinha que vai durar apenas aquele dia, né? Tem uma planta que chama, não me lembro bem o nome, é uma ponte de hastezinha assim, e dá uma florzinha, a íris. Tem uma outra planta que ela tem o próprio nome da efemeridade dela, né? Que ela, num dia, ela tem umas hastezinhas verdes, produz uma florzinha maravilha, cor de maravilha, e depois aquelas flores vão desaparecer. Então, ainda que seja por um dia, um pequeno gesto pode tornar muitos dias felizes, se não pelo efeito imediato que causa, pelo efeito no nosso coração que ele provoca. Pequenos gestos
podem realizar grandes coisas. Experimente dizer uma única frase para alguém que faz tempo que não ouve. Eu te amo. Que bom ver você. Bom dia. Como vai? Vai com Deus. Tudo bem? Lá em Moçambique tem nas regiões rurais e de uma maneira geral, eles usam uma expressão muito interessante que quando alguém chega e alguém recebe, assim, e aí, tudo limpo, limpo? O indivíduo fala limpo, limpo, inclusive no português que eles dizem lá. Limpo, limpo, sem problema. Tudo bom. Quer dizer, palavra simples. Está tudo bem com você? Limpo, limpo. Tudo bem. Sem problemas. Ou ainda que com problemas, com a sua atenção, os problemas também se tornam suportáveis ou solucionáveis. Muita paz a todos, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Beijo para todos.